Hoje é dia de guerra, mas não essas guerras que acontecem por aí. Hoje é dia de ver qual é o melhor rádio, Pioneer ou Sony. Tem gente que é apaixonada pelo Pioneer, que é o melhor rádio do mundo para fazer escuta de FM. Outros dizem que é o Kenwood. Já tem um grupo de pessoas que dizem que o Sony é o melhor. Mas na verdade, dos rádios convencionais, fora do SDR, qual rádio é melhor? Hoje vocês vão descobrir. Eu fiz esses testes baseado em escutas de sinais fracos, tive que colocar a antena numa posição que me facilitasse ter vários sinais fracos. Então eu dividi o vídeo em 3 partes, mas é importante dizer que os rádios são diferentes. Então a qualidade de som dos alto-falantes, a caixa, o tamanho, tudo isso influencia no som. Porém, eu tentei deixar o mais próximo possível que a gente possa fazer essa comparação. Antes que eu me esqueça, é importante dizer que o Pioneer usa uma fonte estabilizada. Isso pode dar alguma vantagem para o Pioneer em relação à filtragem na rede elétrica. A primeira parte do vídeo está com frequências de 88 até 94 MHz, depois de 99 até 102 e por último, na terceira parte, de 102.5 até 107.1. Porque os rádios podem sim ter diferenças de ganho dependendo também da frequência. E eu não quero aqui colocar o rádio como melhor ou como pior, nem dizer se alguém deve ou não comprar determinado rádio. Eu vou mostrar na prática o que eu vi aqui e que vocês vão ver também na diferença dos dois rádios. Eu cheguei a conclusões bem interessantes sobre esses dois receptores e vocês vão chegar também. Não é possível que alguém tão sabido não veja que isso é o mais puro amor. E não amor, povo que a gente assiste na novela. Pastilhas pela menina. Nos demais casos que dá na pega, o caminhão da coleta de reciclados continua passando nos mesmos dias e horários que podem ser conferidos no site da Prefeitura. Recicle seus hábitos. Separe o material. Na Marazu FM. É uma música. Música melhor que a outra. Para brincar de fazer besteirinha comigo. E aí, o que você achou? Eu acho que houve um empate técnico. Acho que o Pioneer se saiu bem em algumas frequências, acho que o Sony se saiu bem em outras. A verdade é que eu percebi uma coisa. O Sony, ele parece que tenta compensar o ganho em relação ao nível de piso de ruído.
Ele dá como se estivesse querendo forçar o sinal a ficar mais forte naquelas frequências que estão mais fracas. E eu percebi também que quando o sinal está mais forte, o Sony leva vantagem. Parece que ele tem um equilíbrio melhor de sinal quando o sinal está mais forte. Então vamos dizer aí que o Pioneer foi melhor em algumas frequências com o sinal mais fraco e o Sony com o sinal mais forte. Será que isso vai se repetir numa frequência intermediária? O que você acha? Vamos então agora à segunda parte com as frequências de 99 MHz até 102.1. Da estrada de Santos, quando eu tento me esquecer o amor que eu tive e me devistei, na distância se perder. Até aqui está sendo bem interessante a gente verificando o rendimento de cada um dos rádios. Parece que na frequência intermediária, no meio do dial, o Sony rende melhor. Tive essa impressão. Mas será que isso também vai acontecer na frequência alta? Porque eu já percebi que alguns rádios rendem melhor em determinadas frequências. Eu tenho aqui um PL880, um rádio portátil, que ele rende bem menos a partir de 100 MHz para cima do que para baixo, comparando com outro rádio portátil. O rádio Sony, por exemplo, o 7600GR que eu tenho, rende muito melhor que o PL880 nas frequências acima de 100 MHz. Claro que é um rádio mais antigo, com outra tecnologia, mas ele rende melhor. E vocês estão vendo aí que existe sim uma diferença entre as frequências e os rádios. E não é só questão da sensibilidade e seletividade. Seletividade, eu creio que os dois estão praticamente iguais, não estou vendo assim interferência de rádio forte que esteja ao lado. Mas vamos então à parte 3 para as considerações finais então deste vídeo.
Impressionante, mas dá para ver claramente que o Pioneer rende muito melhor que o Sony nas frequências mais altas. Se me perguntarem agora qual dos dois rádios é o melhor, eu vou dizer os dois. Eu ficaria com os dois rádios para fazer o DX, porque em determinadas frequências nós temos um rádio melhor e em outras outro. Então é muito difícil a gente bater o martelo e dizer que determinado rádio é melhor que o outro por causa dessas diferenças. É muito importante a gente ter essas opções de rádio para que a gente possa daqui a pouco, não conseguindo escutar aquele sinal que está lá no fundo, bem fraquinho num determinado rádio, tente em outro. Agora, se você fosse me perguntar, Fábio, se você fosse comprar hoje, qual dos dois rádios você ficaria? Eu diria, vale a pena você investir num rádio que você vai importar, cair na questão do imposto de importação e pagar mais de R$1.000 por ele? Ou você prefere entrar no Mercado Livre, procurar na sua cidade um rádio Pioneer igual a esse e você vai gastar ali em torno de 200, 300, 400 reais para ter esse rádio? Eu não tenho, acho que, nenhuma dúvida em relação a qual dos rádios é o mais indicado para quem quer começar na escuta com um rádio de boa qualidade. Agora é importante salientar também que para utilizar o alto rádio fora de uma bateria, é importante ter uma fonte estabilizada e bem filtrada. Mas não comprem, jamais comprem fonte chaveada. Essas fontes chaveadas baratas não funcionam bem para o alto rádio. Vai dar muita interferência elétrica, o rádio não vai ter uma boa estabilidade elétrica, pode dar problema e o rádio queimar. Então é importante perceber alguns detalhes. Uma fonte estabilizada como essa que eu usei está em torno de 300 a 500 reais, dependendo da fonte que você comprar. Então, para começar bem, começo com um alto rádio, esqueço o Sony, que é um rádio muito bom realmente, não só na questão de sensibilidade, mas de qualidade de som, mas não é um rádio indicado hoje para quem quer começar na rádio escuta no DX. Antes de encerrar o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês as mesmas frequências ouvidas através do ARSPY HF Discovery, que é o SDR que eu uso atualmente, para vocês verem a diferença de sensibilidade, porque eu prefiro usar ele hoje em relação aos receptores comuns. Importante, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo novo. Na sequência para vocês, as escutas através do ARSPY HF. Da história das nossas vidas, e tem mais uma chegando aí. Você está no sábado. Sentimento não cantou, aconteceu, eu não previ. No limite do limite. 8 de outubro, último sábado do mês. Essencial. Estamos aqui na sequência da programação do Jovem da Tarde ao vivo na série. Não está mais bem.
Até que enfim, uma rádio massa.